importante deixar registrado é que quando uma criança passa por abuso, ela começa a criar também uma relação agora de desconfiança, de medo. Então, quando você entra num lugar e você surpreende uma criança em algum tipo de ato, da qual ela não está esperando e ela, né, às vezes está tocando na parte íntima e ela se assusta, ela encobre, ela tampa, aparentemente algumas pessoas acham que isso é normal, mas não é. A criança, quando ela não tem, né, não está envolvida ainda numa linguagem erótica, maliciosa, ela não entende por que isso é errado. Inclusive você vai ver muito normal crianças, às vezes tentando fazer xixi na frente de todo mundo, uma criança até um pouco maiorzinha, ou se não mostrando, né, o pênis, mostrando a vulva, perguntando de forma explícita sobre questões do órgão sexual, mas não de sentido erótico, mas mesmo assim no sentido por que o menino tem. Aí sim eles usam os linguajados, né, que os pais usam, piu-piu, pirulito, e a menina tem borboletinha, alguma coisa assim. Você vai ver que esse tipo de linguagem, esse tipo de fala, ele é natural. Às vezes tem criança, inclusive, que os adultos têm que chegar perto, porque ele tá tirando o pênis para fora, né, tá colocando o pênis de forma exposta, e muitas vezes constrange outras pessoas. Mas você vê, ele não tem malícia, ele não tem nenhum tipo de fala. Embora uma criança maior fazendo isso, exemplo, de 9 anos, que ela já tem um constrangimento do corpo, isso é incomum. Aí já é um exibicionismo, muito importante diferenciar uma coisa da outra. Então, uma criança quando pega, né, surpreendida em algum ato, e ela você percebe que ela se assustou, e então ela tem que ser indagada, ou seja, o que está acontecendo? Por que você assustou? O que assustou você? Né? E você vai ver que isso muitas vezes faz parte de situações abusivas onde ela não pode falar, não pode demonstrar uma situação, né, voltada para o abuso. Então observe, ok? E se eu ver uma criança se masturbando, se tocando, criança se masturba? Sim. Não no mesmo sentido que o adulto. O adulto se masturba por uma visão mais erótica, por memórias eróticas. A criança se masturba no sentido de tocar, de autoestimular-se. E isso não é positivo, não é bom a gente deixar as crianças fazerem isso, porque acaba criando também registros na cabeça delas distorcidos depois na vida já da adolescência, a partir dos 12 anos, que é a fase sexual. O que você deve fazer? Chame ela e mude o foco dela. Exemplo, vamos brincar de tal coisa com a mamãe, vamos cozinhar, vamos passear, vamos jogar bola. E você vai ver que tanto a menina quanto o menino, eles vão se deixar envolver nessa brincadeira. Vão e partir para outra coisa que não ficar tocando a si mesmo. Isso não é saudável deixar as crianças fazerem isso, né? Como algumas pessoas indicam, que é uma descoberta, mas não é assim não. Outra coisa eu acho que é muito importante é pensar justamente isso. Nesse ato continuado de se autoestimular, já pode ser também, inclusive, como eu encontrei já situações onde a criança pode ter uma alteração no órgão sexual que pode gerar, principalmente as meninas, que pode gerar um maior estímulo no clitóris, por exemplo. Então isso tem que ser certo tipo de roupas, né? Calcinha que as crianças começam a usar. Isso já tem que ser olhado, observado, para até também não confundir. Agora, se você entrar num local e a criança estiver fazendo alguma pose, né, que você logo identifica que é uma pose que não é natural. Né? Normalmente as crianças se apertam, mas uma criança com a perna para cima, fazendo como se fosse um ato de um filme ou de uma relação sexual entre adultos, ela está passando por abuso sim, e a gente precisa só saber quem está fazendo isso ou que situação está promovendo ela passar por esse abuso, ok? Então é muito diferente essas situações de autoconhecimento do corpo, né, como uma pessoa perguntou qual é a importância da escola, eu vejo que a importância da escola é isso. Primeiro, saber observar, segundo, saber identificar, e terceiro, poder ensinar as partes do corpo conforme a biologia e deixar para a família e para os pais as questões do que é sexualidade, qual o valor da sexualidade, se é dentro do casamento, se é fora, se tem um laço afetivo que envolve, né, esse ato, porque aí já é uma questão mais subjetiva, cultural e familiar, ok? Então, muito obrigado a todos, obrigado pela sua atenção, obrigado por esse tempo que você dedicou para poder aprender mais, e qualquer coisa precisando, estou à disposição. Você pode procurar nas redes sociais, @Misael com um Z, Misael Silva,
Misael JL Silva no Instagram e Misael Silva no Facebook, tá bom?